Amém. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, a Senhora das Dores, mas antes mesmo, vamos pedir as luzes do Divino Espírito Santo. Faço a primeira parte, vocês fazem a segunda. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor. Amém. Bem, meus irmãos e irmãs, peçamos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a participarmos mais uma vez da nossa live formativa, né? Em que, graças a Deus, nós, ainda das nossas casas, ainda não há uma vacina distribuída. Os amigos queriam que eu recebesse novamente lá em Fortaleza, fiquei com medo, não fui. Aí eu tô nessa, porque eu não sou mais de risco, eu sou do desenho todo. De risco é uma pessoa assim comum, que tenha só um diabetes, uma coisa assim leve, né? A gente tem dificuldade. Nós vamos estar falando hoje, irmãos, sobre uma das questões, irmãos e irmãs, nós vamos estar falando hoje sobre uma coisa que é muito cara para o povo de Israel e também para nós que somos cristãos. Nós vamos estar falando sobre aquilo que a gente chama a bênção, não é? A bênção que é de Deus. Existe, inclusive, essa passagem que é de um dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é tida como a passagem mais antiga que se tem notícia de que foi encontrada, né? Normalmente, por volta do século VI a.C., foi encontrado um pequeno fragmento, uma coisinha pequena, de alguns centímetros, que tem esta bênção, que foi identificada essa bênção em hebraico primitivo, em hebraico, aquilo que a gente chama de proto-hebraico. E essa pequena bênção, ela é famosa dentro daquilo que a gente chama a formação da Torá. Quando eu falo em Torá, eu estou falando de Pentateuco. Quando eu falo de Pentateuco, eu estou falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, sempre quando eu falar Torá, vocês lembram primeiramente dos 5 primeiros livros da Bíblia. Só são destes livros, padre? Não. Você poderá encontrar ensinamentos da Torá fora destes 5 livros. Porém, normalmente, quando eu falo a Torá, eu me refiro a estes 5 primeiros livros da Bíblia. E praticamente o judeu os lê muito, muito, muito mesmo. Para vocês terem uma ideia, eles conhecem bem mais os 5 primeiros livros da Bíblia do que nós conhecemos os evangelhos. Todos nós, quando a gente fala de uma passagem ou outra do evangelho, a gente lembra que já ouviu celebração, um batismo. Normalmente a gente vê nesse sentido, né? Mas é interessante a gente poder perceber que essa parte propriamente dita da Torá, eles a conhecem muito, muito bem. E uma passagem que é muito famosa, porque o povo judeu, ele costuma usar aquilo que a gente chama de estudos da Torá. Ele começa a usar
vários estudos da Torá. Eles, assim como a gente que escolhe para ler os evangelhos, ou o evangelho de Mateus, ou o evangelho de Lucas, nesse ano, normalmente se está estudando Mateus, por quê? Porque se está estudando, deixa eu dizer, se está estudando o que a gente chama de o evangelho do ano, propriamente dito, né? Então, por causa disso, nas liturgias, principalmente no domingo, a gente está vendo Mateus. Então, o povo de Israel também faz isso. Eles costumam ler passagens, às vezes pequenas, às vezes grandes. Essas passagens que nós vamos estar tratando hoje, é uma das passagens mais antigas. Essas passagens, a gente normalmente chama de uma pequena paráfrase, ou a gente tem uma paráfrase, a gente tem uma passagem bem notada, principalmente em relação ao passou, significa um ensinamento que é feito sobre o assunto que a gente está querendo abordar hoje, que é a bênção. A bênção, ela é famosa para o povo de Israel. Por quê? Porque a bênção significa que Deus, olhando para nós, nos dá o seu favor. Ele que vai nos notar debaixo do seu olhar. Isso é a bênção para o povo de Israel. É o sentir-se visto por Deus. É o sentir-se olhado por Deus. É o sentir-se protegido, afagado e abraçado por Deus. Então, a bênção é uma palavra boa que se diz sobre nós. E ela tem um sentido todo especial, porque quem a diz, quem é? Deus. Deus é aquele que diz para nós. Deus é aquele que nos dá o seu favor. É importante também uma outra coisa. É importante que a gente se dê conta de que esses ensinamentos assim falados, muitos rabinos, muitos estudiosos da Sagrada Escritura costumam justamente fazer estes ensinos, porque é básico ter diante de si estes ensinamentos. Isso que a gente normalmente trabalha como o ensinamento da bênção, como o ensino da bênção, nós vamos estar encontrando numa das passagens famosas e tão conhecidas nossas dos cristãos, principalmente porque houve santos, como São Francisco de Assis, que tornou essa passagem que vamos ver agora extremadamente conhecida. E tão conhecida pela palavra dele, que esta bênção, embora seja Deus quem a dá sempre, quem dá a bênção sempre é Deus, mas ela ficou conhecida mundialmente como bênção também de São Francisco, porque a família franciscana gostava muito de utilizá-la. E o próprio Francisco de Assis, sempre quando ia dar a bênção, fazia a menção desses versículos do capítulo 6 do livro dos Números. Então, eu queria que nós pudéssemos estar lendo a nossa Bíblia. Pode abrir a sua Bíblia, no caso, pode abrir a sua Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, no capítulo 6, versículo 22 a 27. De Mateus, né, Padre Fabrício? Não, de Números, perdão. É Números. Números, livro dos Números. É o quarto livro da Bíblia.
lá no comecinho da Bíblia. É o quarto livro. Tem o Gênesis, tem o Êxodo, tem o Levítico e aí tem o livro dos Números. Normalmente assim se posiciona nas nossas Bíblias. Ok? Enquanto vocês estão procurando, eu estou lembrando que eu fiz uma promessa a Deus Nosso Senhor, dizendo para Ele que este corpo não é meu, que eu quero o meu corpo de volta, e que eu precisava ir numa médica, então estou indo numa cardiologista agora, segunda-feira, e Deus tem piedade de mim, porque eu sei que ela vai mandar eu me exercitar, vai mandar eu fazer, enfim, aquilo que normalmente gordo tem que fazer para voltar a ter o corpo de antes. A gente tem que se cuidar. Bem, capítulo 6 do livro dos Números, versículos do 22 ao 27. Vamos tomar aqui. Eu vou ler pela Bíblia de Jerusalém. Então, aqueles que têm a Bíblia de Jerusalém, vou estar lendo por ela. Mas, claro, você poderá estar lendo por outra qualquer Bíblia que tenha em casa. A gente lembra que tem Bíblias que, como não foram traduzidas dos originais, elas fazem a mudança do nome santo de Deus, que não deve ser pronunciado, normalmente é pronunciado como Senhor, meu Senhor, ao invés do nome santo, que é o tetragrama sagrado. Mas a Bíblia de Jerusalém, ela faz a tradução do nome mesmo de Deus. Como não estamos falando para os nossos irmãos judeus e temos o respeito devido ao nome do Senhor, embora não devemos dizer em vão, mas penso que num estudo, num aprofundamento, não estamos dizendo em vão. Então, vamos usar a passagem da Bíblia de Jerusalém mesmo. E diz assim: Yahvé, normalmente na Bíblia Ave Maria deve ter o Senhor, falou a Moisés, né? Ou na Bíblia da CNBB deve ter o Senhor, falou a Moisés, e disse: Fala a Arão e a seus filhos, e dize-lhes: Assim abençoareis os israelitas. São 3 frases. O capítulo 4, 5, a partir desses versículos, o capítulo 4, 5, 6 e 7, principalmente, fazem parte desse ensinamento chamado da bênção, não é? Fazem parte desse ensinamento que, dentro da formação judaica, é chamado o ensinamento da bênção, a instrução da bênção. E nessa instrução, neste ensino da bênção, nessa pregação da bênção, pode também ser chamada assim, talvez os versículos, talvez a passagem mais vista, lida, são esses versículos que a gente acabou de ler agora. E que repete para vocês. Javé falou a Moisés e disse: Fala a Arão e a seus filhos e dize-lhes: Assim abençoareis os israelitas. Dir-lhe-eis: Yahvé te abençoe e te guarde. Primeira parte da bênção. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Yahvé mostre para ti a sua face e te conceda a paz. E no versículo 27 diz assim: Porão assim o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Quando Deus pede que nós normalmente usemos da vida da gente para ser bênção para a vida das outras pessoas, é justamente com esse sentido. É com o sentido de nos fazer aqueles que abençoamos as pessoas, aqueles que pronunciam o nome de Deus sobre as pessoas. Eu já disse outras vezes, sempre quando tomamos a bênção a alguém, nós sempre remetemos a resposta da bênção não a nós. Eu não digo, eu te abençoo, meu filho.
É raro a gente ouvir esse tipo de pronunciamento. Normalmente a gente ouve o quê? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus faça voltar o seu corpo de magro. Tudo isso é bênção para a vida da gente. Então, nós não somos abençoados quando alguém diz uma palavra boa sobre nós. Quando alguém diz uma palavra boa sobre nós, somos abençoados. Temos a bênção de Deus. E aí é onde nós vamos ver aqui por que essa bênção ela é tão importante para os filhos de Israel. Por que essa bênção é tão importante para os filhos de Israel? É muito simples. Essa bênção se torna extremadamente importante para os filhos de Israel, tem um sentido. Este sentido é muito simples. É termos o rosto de Deus voltado para nós. O rosto de Deus colocado na nossa direção. Tem uma historieta muito famosa em que um menino ele diz assim para o amigo: quero fazer uma aposta com você. E a aposta que eu quero fazer é a seguinte: eu consigo parar o trem. O outro menino, amigo, disse assim: mas como você consegue parar o trem? Ninguém consegue parar o trem. O trem vem numa velocidade incrível e você é só um menino, como eu. Você não pode parar o trem. Deixe de ser besta. O outro menino disse assim: eu mostro a você como eu consigo parar o trem. E ficou assim, pensativo, e disse assim: você aposta comigo? Aí o outro menino, amigo, disse: aposta o que você quiser. Claro que você não vai conseguir parar o trem. De repente, o menino disse: pois venha comigo. A via férrea ficava perto da casa onde esse menino estava. Essa história eu estou contando para que a gente veja onde eu quero chegar para saber o que é a bênção. E o menino saiu com o outro, quase como que levado pela mão. De repente, eles chegam na via férrea, que é o trilho por onde passa o trem. Todos conhecem. Que é o trilho onde todos conhecem por onde passa o trem. Nessa história, é interessante a gente perceber que o menino estava todo confiante. O menino estava todo confiante. Como é isso? Como é que ele vai conseguir parar o trem? Ele se posicionou no trilho, na direção de onde o trem vinha, como quem olha para o trem vindo bem longe. E o outro menino estranhou, ele disse assim: saia do trilho, porque o trem já aponta lá longe, é verdade, mas daqui a pouco ele vai estar aqui. Você tem que sair do trilho. E o menino posicionou-se diante de por onde viria o trem e colocou a mão assim e disse: pare, vai parar. E o outro menino já ficou assustado com aquilo, porque ele estava super confiante, porque ele estava certo de que iria parar aquele trem, e ele ficou super confiante. Enquanto que o outro menino, amigo, estava muito assustado, porque o trem estava se aproximando. E o menino não arredava pé do trilho onde ele estava. E aí ele começou a gritar: pare este trem! Pare este trem! Pare este trem! O outro menino já estava branco, assustado, sem uma gota de sangue, como se diz no meu Ceará. E naquela história, ele olhando que o menino, seu amigo, ia ser esmagado pelo trem.
E aí ele pensou, eu vou tentar correr para poder tirá-lo do trem. Mas ainda que eu corra, talvez não dê tempo. Morra eu e morra ele, porque já está muito próximo. E o menino gritava mais alto, para este trem. De repente, o trem que vinha a uma velocidade muito grande. Aqueles que estão conosco, que já tiveram chance de estar em trens, por exemplo, na Europa, sabem disso. Como esses trens correm rápido, muitos deles. E aí, nessa situação, o menino, de repente, vê que o trem vai diminuindo a velocidade. Aí ele disse consigo, mas não é possível. Não, não é possível. Ele está parando o trem mesmo. E aí ele gritava mais alto ainda, mais forte. Pare o trem. E não arredava pé do trilho. E o trem, mesmo parando, ele ainda estava muito perto dele. Estava chegando muito próximo a ele. E o outro menino gritando, sai daí, ele nada. Até que o vagão, no caso a locomotiva do trem, parou a menos de 1 metro do menino, bem perto. Ele levantou a cabeça, o trem alto, claro, enquanto que o outro menino estava de olho arregalado e boquiaberto. E o outro menino perguntou, mas me diga, como foi que você fez isso? Como foi que você conseguiu parar o trem? Aí o outro menino, que fez todo o grito para a paragem do trem, disse justamente, eu sabia que o trem ia parar. Aí o outro perguntou, mas como é que você sabia que o trem ia parar para você e não iria atropelar você? Ao que o outro menino respondeu, é muito simples, é muito simples. O que vem conduzindo o trem, o piloto do trem, se a gente chama assim, né? O maquinista do trem é o meu pai. E estava explicado como é que ele conseguiu parar o trem. Uma história semelhante a essa existe no judaísmo, só que é feita com barco. É falado de um barco. E que normalmente o menino começa a acenar de longe, e neste aceno do menino de longe, num navio grande, um transatlântico, o outro menino diz, para quem é que você está acenando? E aí o menino diz assim, eu estou acenando para o meu pai, para dar tchau para ele. Aí ele disse assim, mas é claro que o seu pai não vai ver você. É claro que ele não vai ter como dar tchau para você. Aí o outro menino diz, mas claro que vai, porque o meu pai, ele me procura no meio da multidão. Ele sabe aonde eu vou estar. E é essa a grande trajetória da bênção. Essa história comprida que eu lhes contava era para dizer justamente que a bênção é isso. Deus nos trata exatamente de forma pessoal, de forma também, obviamente, individual. Ele, embora pertençamos a um corpo, embora sejamos pessoas sociais e sociáveis, nós somos pessoas como que únicas para Deus. Por isso que a bênção, como é apresentada aqui, diz justamente de forma pessoal. É a ti que ele abençoa. Ele não diz assim, Deus vos abençoe, Deus vos guarde. A gente mudou um pouco isso na nossa bênção cristã, mas Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus volte para ti o seu olhar e tenha misericórdia de ti. Várias vezes é colocado na segunda pessoa para nós.
é a ti, de forma individual, de forma pessoal. Então, a gente vai ver que essa chamada bênção, essa bênção é uma bênção que somente o Cohen Gadol, quer dizer, o sumo sacerdote, Cohen é o sacerdote, Gadol é grande. Então, um grande sacerdote a gente diz ou traduz como sumo sacerdote. O Cohen Gadol vai fazer aquilo que a gente vai chamar de Birkat Kohanim. A Birkat Kohanim é isso. É uma bênção que o sacerdote dá. É uma bênção que só o sumo sacerdote poderia dar. Diga-se de passagem, era uma bênção que, a princípio, para o povo de Israel, era só uma vez por ano que se recebia. Depois, com o aumento das festas em Israel, essa bênção poderia ser repetida outras vezes. Mas há relatos que nos afirmam que essa bênção era dada somente uma vez por ano. Uma vez por ano. E esta bênção era dada uma vez por ano de uma forma tão precisa, de uma forma tão única, de uma forma em que o nome mesmo de Deus era pronunciado, que, dizendo o nome de Deus para a multidão, o povo tinha o rosto sempre em terra. O povo tinha o rosto encostado no chão. Tal era a grandeza do nome de Deus que se iria ouvir. Então, era essa a postura que se deveria ter. Nós estávamos dizendo, o Senhor, o Senhor, o Senhor, em algumas traduções está assim, na tradução da CNBB, me ajuda aqui, por favor. da Ave Maria, né? Está o Senhor, não é? Mas nós temos outras traduções, como a tradução da TEB, a tradução da Bíblia de Jerusalém, que coloca no caso, o nome mesmo de Deus, Yahvé, né? Javé, que não deveria ser pronunciado, ou é apenas de uma forma bem, podemos dizer, como exceção, quando essa bênção era feita. E é claro, essa bênção acontece somente aonde? Somente quando os filhos de Israel têm essa bênção pelo sumo sacerdote pronunciado. Então, é uma das orações, é uma das bênçãos, podemos assim dizer, a mais antiga que se tem dentro do povo de Israel, dentro da própria Sagrada Escritura. Mais uma vez eu digo, essa passagem do livro dos Números foi encontrado num pequeno fragmento, mais ou menos deste tamanhinho, pequeno mesmo. Me ajuda, meu Deus do céu. Pequeno fragmento, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar essa bênção. E elas, cada uma das partes dela, aliás, tem uma significação. E é isso que a gente vai estar dando uma olhada agora. Isso é fundamental. A Flávia tinha chegado, não tinha dado um olá para a nossa irmã. Bem-vinda. E eu acho que também eu não tinha dado meu olá para a Rosinha, que está aqui conosco. Até pensei que a Rosinha estaria na formação que, inclusive, está tendo o congresso, né, querigmático da Renovação Carismática Católica, nível também arquidiocesano. Bem, nós estamos aqui hoje para falar sobre a bênção. Eu dizia que essa passagem é uma das mais antigas que a gente tem notícia, é uma das mais antigas, aliás, a mais antiga que se tem notícia, não é uma das mais, mas a mais antiga que se tem notícia. Ela foi encontrada justamente nos cemitérios, se a gente pode assim dizer, nas cercanias de Jerusalém, nos cemitérios mesmo que existem lá,
onde se sepultavam os mortos de Israel, e lá foi encontrado esse pequeno fragmento, num rolo de prata, em que se demorou muito tempo, inclusive, alguns dizem que mais de 15 anos se demorou para se conseguir desdobrar esse pequeno fragmento. Por quê? Porque por ser muito pequeno e por ser muito antigo, se nós fizéssemos qualquer esforço maior, nós teríamos uma dificuldade muito, muito, muito grande de poder ver essa história. A gente pode estar vendo quem foi talvez algum dia a Israel ou quem irá, deverá passar por uma coisa que se chama o Museu do Livro. O Museu do Livro. E lá tem o relato mais antigo do profeta Isaías. Dentre esses fragmentos, tem esse pequeno fragmento, que é o mais antigo de toda a Bíblia. É o mais antigo de toda a Sagrada Escritura. Vamos, então, estar dando uma olhada em cada uma dessas partes. Vamos, então, estar dando uma olhada em cada uma dessas formulações. Vocês podem perceber que o versículo 24 do capítulo 6 é, por assim dizer, a primeira parte. O versículo 25 é a segunda parte e o versículo 26, normalmente, é a terceira parte. Normalmente, a gente faz esse trabalho a partir da lembrança de cada uma dessas partes. O versículo 24 diz assim para nós: Deus, no caso, Yahvé, te abençoe e te guarde. A maioria daqueles que são judeus e que estudam a Sagrada Escritura vem a dizer que essa primeira bênção diz respeito, de uma forma bem prática, a tudo aquilo que é externo a nós, a tudo aquilo que é exterior, a tudo aquilo que é material. Então, seria a nossa prosperidade, né? Os nossos negócios, aquilo que a gente pode ter também como uma propriedade material externa, quer dizer, pertencente ao nosso corpo, como a saúde, não é? Então, a gente vai estar vendo saúde, quando eu falava de material, não somente material enquanto material que eu possa comprar ou vender ou fazer negociações, não, mas material também como pertencente ao meu corpo, a minha saúde, a minha prosperidade. Então, essa é a referência da primeira parte da bênção, segundo eles. Então, a primeira parte da bênção, Deus te abençoe e te guarde, seria justamente essa referência. Há uma referência àquilo que vem de Deus para nós e que nós lhe somos gratos e por isso Deus nos abençoa. No segundo momento, é interessante a gente poder perceber que a gente vai ter o quê? Que a gente vai ter a segunda parte desta bênção, que diz assim: Jahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te seja benigno, não é? E te seja benigno. Algumas traduções dizem, e tenha compaixão de ti. Então, é interessante que a gente possa ver isso. Deus tenha compaixão de ti. Deus tenha misericórdia de ti. Deus te seja benigno. Deus tenha o seu favor estendido para ti. Então, são possíveis traduções que podemos fazer desse versículo. Então, fui eu não. Diz para nós que esta bênção, normalmente, ela é uma bênção que diz respeito a tudo que vem de Deus para nós. A primeira bênção, Deus te abençoe e te guarde,
os judeus interpretam como sendo uma bênção que diz respeito àquilo que eu já tenho, que eu já possuo. A saúde, a prosperidade, os bens materiais. Então, essa bênção. Abençoar e guardar. A segunda bênção, fazer resplandecer o rosto sobre ti, e te ser benigno, e ter misericórdia de ti, e ter compaixão de ti, e estender o teu favor para ti, isso, para nós, é a grande noção que a gente vai ter da segunda parte. Então, é aquilo que vem de Deus para nós. A sua graça, a sua bondade, o seu amor. Então, nós somos repletos da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus. Existe, por exemplo, a palavra shalom. Shalom. A palavra shalom, que é shalom, e que é traduzido às vezes como paz, na verdade, tem uma raiz que quer dizer pleno, que quer dizer cheio. Então, o estar cheio da graça de Deus se diz shalom. Então, automaticamente, aqui a gente vai ver que shalom significa uma plenitude, algo que nos enche, algo que nos torna cheios, algo que nos plenifica. Então, daí onde vem a palavra shalom. Por isso que shalom não significa só paz, mas significa tudo aquilo que nos pode plenificar. A saúde nos pode plenificar, então poderá ser shalom. É a prosperidade, uma vida longa, é ser querido por Deus, é ter uma vida também repleta da bondade. Tudo isso é shalom para nós. Ora, a gente vai poder ver que nós somos profundamente repletos, cheios da sua misericórdia. Nós somos repletos da sua misericórdia. Recebemos a sua graça não apenas, claro, para nós mesmos, para aquilo que nós precisamos, mas nós demonstramos também isso em favor das pessoas que são queridas da gente. Então, você ter o rosto de Deus brilhando a seu favor, resplandecendo o rosto dele para mim, vai fazer com que o meu rosto, à semelhança do de Moisés, também brilhe. Mas o brilho não será meu, o brilho será daquele Deus é aquele que me ilumina. Deus é aquele que me favorece. Deus é aquele que me dá a sua misericórdia. Então, isso é fundamental. Até aí, ficou compreendido? Está tudo ok? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, o faça, para que a gente possa dar continuidade. Abrindo assim uma pequena infração de segundos, podemos dizer assim, alguns segundos, a gente possa, se quiser dizer alguma coisa ou até mesmo perguntar alguma coisa, nós poderemos estar comentando com vocês. Parece que ficou entendido. Primeira parte diz respeito a quê? Diz respeito àquilo que eu tenho. Segunda parte, aquilo que vem da parte de Deus para mim. Aquilo que vem de Deus em meu favor, né? Em meu favor. E aí a terceira parte é aquilo que eu falava para vocês na historieta. A terceira parte diz para nós o quê?
diz para nós uma coisa extremadamente, podemos dizer, especial mesmo. Deus é aquele que nos vê, mesmo que estejamos na multidão como pessoas únicas. Deus é aquele que nos vê ao longe e porque sabe que somos nós a estarmos no trilho, ele para o trem para nós. Então, é essa a dinâmica da terceira e mais famosa, por assim dizer, e mais completa, por assim dizer, da bênção, das passagens, aliás, da passagem que nos fala desta bênção especial. Javé, mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Ora, mas ele já não tinha resplandecido o seu rosto sobre mim? Ele já não tinha sido misericordioso para comigo? Por que é que ele mostra para mim a sua face? O ficar diante de Deus implicava uma relação muito próxima com Deus. Segundo a Escritura, somente uma pessoa tinha ficado próximo a Deus, vendo o seu rosto, e não teria morrido. Essa pessoa foi Moshe, foi Moisés. Moisés não morreu após ter contato com Deus. Em outras palavras, esse ter contato seria o ver a Deus. Ele viu Deus e continuou vivo. Em outras palavras, Deus se mostrou para Moisés. E como não há ninguém que meta os pés na água sem ficar molhados, ao colocar a sua vida em Deus, Deus imprime em Moisés a sua realidade divina. E acontece o quê? Acontece que Moisés ele começa a ficar com o rosto brilhante. Claro que talvez não fosse tão somente o rosto de Moisés, mas devido às pessoas procurarem justamente Moisés, saberem de sua importância para o povo, ele foi profundamente lembrado quando, estando face a face com Deus, ele se dava conta desta realidade, da realidade de que Deus era aquele que, para ele, voltava os seus olhos, e para ele cuidava de verdade da sua trajetória. E isso é muito, muito, muito importante da gente poder observar. Até aí, espero que esteja tudo bem. A história que eu lhes contava é exatamente essa. Aquela mesma que um dia eu contei para vocês do meu antigo professor belga de Teologia da Graça. Já contei mais de uma vez para vocês, em que ele diz, quando perguntaram para ele, mas professor, nos diga, de forma simples, o que é a graça? A graça é você que está caminhando com Deus, por um caminho. E aí, num determinado momento, você tropeçou. E você, infelizmente, veio a cair. Deus, que estava ao seu lado, não percebendo que você, não percebendo, entre aspas, que você tinha caído, continuou a caminhar. E aí você, no chão, diz assim, meu Deus, me acuda, como diz aqui no Nordeste, né? Meu Deus, me acuda. Eu tive um passamento. É assim que se diz aqui, né? Eu tive um passamento. E nesse passamento eu caí no chão. E eu estou aqui caído. Dizia ele o seguinte. Aí Deus para e volta o rosto para você. E se voltar o rosto para você, ele chamava a graça de Deus. É o voltar o rosto de Deus para mim. É eu ter a oportunidade
de ver a realidade gloriosa de Deus e ainda assim permanecer vivo. Isso é muito, muito importante que nós possamos reconhecer. Muito, muito importante que nós reconheçamos. Deus, ele volta o seu olhar para nós, o seu rosto para nós. Para quê? Para nos conceder a sua paz. A paz aí colocada na bênção, ela é consequencial ao voltar do rosto de Deus para nós. Em outras palavras, melhorando talvez a minha explicação, Deus, ele é bom e nos imprimiu a sua face quando nós estivemos com ele. Porém, esta mesma face impressa em nós, se a vivermos de forma coerente, nós teremos vivido essa novidade que Deus mesmo queria que nós pudéssemos ter experimentado. Melhorando a explicação, eu diria o seguinte: Deus, no seu amor, voltou a sua face para nós. E porque ele voltou a sua face para nós, a paz chegou ao nosso coração. A paz nos trouxe outra realidade. Tudo bem até aí, gente? Sim ou não? Ai, Jesus. Sim? É isso. É essa deixa que a gente tem Excelente. dentro dessa realidade. Deus, ele volta o seu olhar para mim. E no momento em que ele volta, eu tenho a paz. E essa paz é o quê? É a plenitude. Não é somente uma paz enquanto um sentimento bom que eu tenho de estar tudo bem. Não. Pode estar você como estiver. Você pode estar preocupado, angustiado, cheio de dívida para pagar, com aluguel acabado, com funcionários ruins, com pessoas, enfim, que possam lhe fazer mal, mas você continua pleno. E você continua pleno por quê? Porque a face de Deus eu pedi que se voltasse para você. E no momento em que eu tenho a face de Deus dada para mim, eu vou resplender a essa face de Deus. A face de Deus ficará resplandecente em mim. Melhor dizendo, a face de Deus vai me conceder esta paz. Porque ao resplender, ou melhor, ao poder fazer esse resplendor acontecer, até eu me lembro que em alguns santos, como por exemplo Nossa Senhora de Guadalupe, existe aquilo que em alguns ostensórios tem aqueles raios que saem, não é? Aqueles raios que saem do ostensório. O famoso brasão dos jesuítas também tem aqueles raios que saem do sol. Enfim, isso normalmente dentro da arte se chama resplendor, não é? Então, o que é o resplendor? O resplendor nada mais é do que alguém que fez com que você brilhasse. No caso do próprio Deus, ele brilha por si mesmo. No caso do sol, ele brilha por si mesmo. Mas no caso da gente, a gente brilha como a lua. A gente brilha porque o brilho do sol veio até nós. Porque em nós brilhou o rosto de Deus. Que a sua face resplandeça sobre nós. Diz, não é? Que a tua face resplandeça sobre nós. Então é essa a bênção que eu peço. Que eu tenha o rosto de Deus. Ter a face de Deus resplandecente em mim é chegar à plenitude que Deus deseja para a minha vida. E qual é? A de ser perfeito como Ele o é. Em outras palavras, a de ser como Ele é. Ele é o Criador, eu sou a criatura. Ele é o Pai, eu sou o Filho. O Filho será a cara do Pai, quanto mais parecido ele for com o Pai. E para isso, o Pai nos imprime a sua mesma face.
O Pai que nos criou nos imprimiu a sua mesma face. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é que tinha impressa na moeda era a face de César. Então deveria voltar para César. Quem é que tem a face de Deus impressa? Nós. Então nós é que temos a face de Deus. Isso não está lá na parábola, não. Eu já tinha comentado antes, outras vezes. Mas nós que temos a face de Deus. Então nós deveremos ser dados a Deus. Quem é inegociável para Deus não são as moedas que têm a égide do imperador, não. Quem é inegociável para Deus somos nós, que temos em nós impressa a sua face, porque ele voltou a sua face para nós. E porque ele voltou a sua face para nós, fomos plenificados. Logo, temos a paz. Sabemos que aquilo que São Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, nem a morte, nem a vida, nem as alturas, nem as profundidades, nem o passado, nem o futuro, nem as potestades, nem os principados ou outra qualquer criatura nos poderá afastar do amor de Deus presente em Cristo, que nos foi manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é essa a realidade que a gente vai ter. Nada nos vai tirar essa plenitude, porque Deus nos imprimiu a sua face. Porque Deus fez com que nós tivéssemos a sua face de modo real, de modo bem vivido. Então, isso deverá estar muito concretamente na nossa cabeça. Eu não posso, de modo algum, achar que essa, por assim dizer, terceira parte pudesse não ser compreendida. Então, é aí onde a gente vai se tornar bênção de Deus para as outras pessoas. Quando eu peço que Deus venha a fazer morada na outra pessoa. É só desse jeito que a sua face resplandecerá sobre a minha. Por que é que somente Jesus ficou transfigurado? Porque naquele momento ele mostrou para os discípulos a sua glória. Ele não fez com que os discípulos resplandecessem naquele momento. Haveria um outro momento, o momento em que eles testemunhariam a sua palavra, que eles teriam justamente a sua vida mudada. Mas não seria bem aquele. Aquele nos é narrado pelo Evangelho como uma forma de dizer que futuramente todos nós teremos a face de Deus como Jesus, que mudou a sua figura e transfigurou-se diante dos seus discípulos, nós também nos transfiguraríamos, nós também seríamos outras pessoas. Então, a gente ter isso assim diante dos olhos nos vai fazer ver que Deus nos abençoar e guardar diz respeito às nossas coisas, sejam materiais ou imateriais, mas que já possuímos. Deus que faz e nos mostra a sua face é um segundo momento. Primeiro, Deus chega para nós e nos... Pronto, deixa eu melhorar. A primeira parte da bênção, Deus te abençoe e te guarde. É como um pai que chega para o filho e diz assim, meu filho, Deus te abençoe. Eu estou reconhecendo em você aquilo que você possui, que aquilo que você tem, que seja bendito por Deus, que seja guardado por Deus. Eu estou no âmbito exterior. Logo em seguida, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Preste atenção nisso que eu vou falar agora. Quando eu tenho o rosto de Deus resplandecente sobre o meu, eu passo a ter o mesmo brilho de Deus. O mesmo brilho de Deus. E aí, eu tenho a terceira parte da bênção. Mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Como é que Deus mostraria também o seu rosto para mim? Quando ele faz com que o seu rosto brilhe sobre o meu.
Em outras palavras, a primeira parte da bênção diz respeito a quê? Diz respeito à exterioridade, diz respeito àquilo que está fora de mim, diz respeito à minha realidade humana, que tudo seja guardado, que tudo seja protegido, que eu mantenha as coisas boas que tenho no meu dia a dia, no meu hoje. A segunda parte da bênção, eu peço que o rosto de Deus resplandeça sobre o meu rosto e que ele tenha misericórdia de mim. Ora, essa misericórdia está aí. Quando é que eu posso dizer, quando é que Deus me é mais benigno? Quando ele me perdoa, quando ele zera a minha dívida com ele. Quando ele zera a minha dívida com ele, quando ele me perdoa, eu estou pronto para uma coisa. Para quê? Para que a face dele resplandeça sobre mim. Então, ele me ser misericordioso é ele me perdoar os meus pecados. E ao me perdoar os meus pecados, eu sou semelhante a ele, que não tem pecado. Então, a sua face poderá resplandecer sobre a minha, sem que eu tenha que morrer para isso. Em outras palavras, o seu perdão me concederá a graça, por assim dizer, da realidade do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre mim. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. Ele fez brilhar a sua face sobre mim. Ele teve misericórdia de mim, me perdoou o meu pecado e agora eu posso ter no meu rosto o rosto de Deus. É o momento em que eu vou para o espelho e ao invés de olhar a mim no espelho, eu vejo a Deus que me criou no espelho. É claro que eu estou falando de um espelho espiritual, não no espelho narcisista da madrasta malvada da Branca de Neve, que a toda hora queria saber se ela era linda de morrer, né? Ou, melhor dizendo, de viver, né? Então, ela queria saber a todo momento que ela era linda. Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Aí o espelho sempre dizia, tem não, tem não, tem não. Mas, na verdade, o que ela vem a dizer não é nem tanto uma realidade, mas é aquilo que ela queria ouvir. O espelho funcionava como uma outra matéria. Então, quando a gente vai para o nosso espelho espiritual, a semelhança daquela madrasta, que era ruim, ela vai querer ver-se linda. Mas ela era linda? Não. Ela tinha uma beleza extremadamente, podemos assim dizer, apenas superficial. A beleza real, que seria da plenitude, ela não tinha. E aí, quem começou a ter? Ora, aquela que lhe era a enteada, que não podia ter. Aí pronto. Está tendo uma beleza maior do que a minha, mas não vai ter muito tempo não, minha filha, porque eu vou lhe matar. Aí começou a se vestir, pegou, saiu do seu palácio e passou a ser uma bruxa para ir atrás da meninazinha. Esse conto, a princípio, não é tão assim, porque ele é um conto de terror pensado pelos irmãos Grimm, mas eu estou citando aqui num outro contexto para tentar dizer que agora, por essa bênção bíblica, eu vou para onde? Eu vou para o meu espelho espiritual. E se o rosto de Deus brilha no meu rosto, quem é que eu vou ver no espelho? Deus. Eu vou ver a Deus, que é o meu Criador. Se eu olho para o espelho olha para mim. É Nietzsche que diz isso. Olha, cuidado, se você olha para o abismo olha para você. Então, se eu estou olhando para o espelho olha para mim. E aí, o espelho vai reconhecer quem em mim? A obra da criação que Deus sempre quis ter. Uma obra que tivesse as suas características, que tivesse o seu rosto, que tivesse o seu jeito de ser. E no momento em que Deus reconhece em mim isso, ele está usando de misericórdia. Porque para eu me reconhecer como Deus, sem ser Deus, por participação, ele teria que ter perdoado os meus pecados. Ele teria que ter tido misericórdia de mim.
É por isso que a segunda parte da bênção diz: Javé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Em outras palavras, não te deixe morrer, não te deixe perecer por fazer o reconhecimento em você mesmo da presença dele. Eu vou reconhecer a Deus em mim. A presença de Deus está em mim. Quando Moisés saiu, quando tinha estado face a face com Deus e não tinha morrido, todos prestaram atenção que ele tinha um rosto coberto com um véu. Por quê? Porque ele estava com o rosto brilhando, diz. E por que ele estava com o rosto brilhando? Por ele mesmo? Não. De onde vinha esse brilho? Do brilho que ele tinha usufruído do estar na presença de Deus. Então, Deus teve piedade, misericórdia. Estão me ouvindo? Sim? Estamos, Ok, pronto, era isso que eu queria saber. Então, a gente não vai pensar que a imagem de Deus não possa ser vista em nós. E de uma forma prática, de uma forma bem prática. A gente vê isso aonde? No rosto de Moisés, num primeiro momento. A gente vai ver isso no rosto de Jesus, na cruz, mesmo transpassado de dor, da miséria enquanto humana que lhe foi impressa, ele tinha o rosto em Deus, quer dizer, ele tinha uma face que nos transparecia Deus. Se não fosse assim, aquele soldado romano não teria reconhecido. Ele diz, verdadeiramente, este é o Filho de Deus, e ele só assim o vê, porque vê na face de Jesus a imagem da face do Pai. É claro que foi o evangelista que praticamente colocou na boca daquele soldado pagão essas palavras. E aí, isso tudo acontece também em nós porque fomos perdoados dos nossos pecados. Moisés não morreu, mas foi perdoado. E por isso a face de Deus brilhou nele. Nós não morremos porque fomos perdoados. E por isso o Espírito Santo pode habitar em nós, pode brilhar em nós. Não é um brilho que é nosso, mas é um brilho que é de Deus em nós. Então, nós não morremos. E aí a gente vai ver. Javé, no caso Deus, mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Como é que ele vai mostrar a sua face? Quando eu faço o reconhecimento na minha mesma face da face de Deus. Eu olho para mim mesmo e me reconheço como face de Deus. Ele vai me mostrar a sua face como? Quando a gente vai olhar no espelho espiritual e vai dizer, eu estou deixando de parecer comigo mesmo. Eu estou começando a parecer com aquele que me criou. E isso não é obra minha sobre mim, mas é uma ação dele sobre mim. Ele voltar a sua face para mim, isso me faz voltar a minha face para os meus irmãos. E no momento em que eu volto também a minha face para os meus irmãos, eu posso lhes revelar a face de Deus. Por quê? Porque a face de Deus está plenificada, está incrustada na minha. Todo mundo já ouviu falar naquele filme famoso, talvez, não sei se ouviram, O Máscara, não é? O Máscara era o seguinte, existia uma máscara que no momento em que a pessoa colocava a máscara, começava a girar, fazia um bocado de... E aí a pessoa virava aquela outra pessoa. Naquele momento em que ele virava e era uma outra pessoa, acontecia o quê? Ele tinha poderes, ele tinha... É bem interessante. É infantil, mas a gente pode fazer uma leitura disso quando Deus deseja que, para sermos novas pessoas, não tenhamos nosso próprio rosto, mas consigamos colocar o rosto dele sobre o nosso. Para que isso não seja uma máscara no sentido pejorativo da... mas aquilo que nos revele a sua mesma face em nós. Isso é
fundamental. Então, Javé te abençoe e te guarde no exterior. Javé mostre a sua face sobre ti, aliás, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, me imprima a sua face, Javé me esteja de mim. Javé possa fazer mais o que comigo? Javé mostre para mim a sua face e me dê essa plenitude. A plenitude total, a plenitude, podemos assim dizer, real, a plenitude única, aquilo que me torna repleto de Deus, só vai acontecer quando a vida de Deus estiver em mim e quando a face de Deus, que ora está em mim, eu também a mostre para os meus irmãos e irmãs. A famosa bênção, o famoso ensinamento da bênção proposto na Torá diz muito para a vida da gente. Então, para nós que somos catequistas, sejam vocês também bênção para a vida dos seus catequizandos, dos seus catecúmenos. Sejam também bênção na vida das suas famílias. Em outras palavras, deixa a glória de Deus brilhar. Exatamente isso. Deixa a glória de Deus brilhar. É fundamental. Deixa a glória de Deus. Amém? Amém. Amém? Padre. Excelente. Deu para entender? Sim, foi maravilhoso. Isso é, por exemplo, era para eu também ter citado, que eu gosto muito dela, Verônica. Verônica foi o rosto de Deus para as pessoas, porque ela ela se deixou atingir pela bênção de Deus. A bênção que foi Verônica na vida de Jesus foi isso. Ela é a imagem de toda pessoa que deixou o rosto de Deus brilhar nela. Por isso que ela foi agente de misericórdia para Jesus. Ela foi misericórdia do Pai estendida a Jesus. Ela foi o verdadeiro rosto de Jesus mostrado para ele mesmo. É como se o Pai dissesse assim, olha, o rosto de Deus é misericórdia. Não é assim que diz o Papa Francisco? O rosto de Deus é misericórdia. No momento em que Verônica vai até lá para usar de caridade, usar de amor para com Jesus, é o momento em que o verdadeiro rosto de Jesus aparece, que não é o do lenço, é o na cara da Verônica. É a Verônica mesmo. O verdadeiro lenço, aonde Jesus colocou a sua imagem, não foi naquele lenço que ela enxugou o rosto, não. Foi na vida dela, foi no rosto dela. Então, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, quer dizer, lhe imprima a sua glória, faça com que o seu rosto seja o rosto dele e tenha misericórdia de ti, te seja benigno e estenda para ti o seu favor, e o Senhor mostre para ti a sua face e lhe torne pleno e lhe conceda a paz. Amém? Amém. Excelente. O povo bom. Eu gosto desse povo. Nós gostamos muito do Senhor. Deu para pegar bem, não deu, povo de Deu. Deus? E, Padre, antes que eu esqueça, quais são os sábados que o senhor pode dar no próximo? Podemos ficar com os mesmos, Aldeci. Segundo e quarto, né? Você, né? Pode ser o segundo e o quarto? Pode. Eu só queria uma coisinha, porque... Pois não. Deixa eu ver aqui o calendário. Olhe. É porque a gente, no segundo, né? No segundo sábado, que é dia 11, nós vamos estar com o pessoal lá para se confessar para a crise, né? Ah, sim. Então, eu acho que fica ruim de tarde. A gente Fica. está acompanhando. A gente pode ver na semana um dia? Um dia à noite? Pode sim. E que dia?
Digam aí, se o senhor sugira qual dia que é bom para o senhor. Dia 12, a gente já tem à noite uma formação com um rapaz lá de São Paulo. Dia? Dia 12, a gente já tem um compromisso à noite, né? E a dia de Nossa É um Senhora dia de Aparecida. quê? Dia 12 é segunda, dia de Nossa Senhora Aparecida. Ah, de noite é segunda, né? É. Poderia Mas ser os na outros sexta. Poderia ser na sexta-feira? dia 16, né? Vocês aí, Poderia? pode, pessoal, dia 16 de outubro. Digam aí. Qual horário? Pode, Horário? 19h30, para tá mim não bom? tem problema não. Pode. Pode ser? Então, Pode. nosso próximo encontro com o padre é dia 19 de outubro, ou 16 de outubro, às 19h30. Viu? Que é uma sexta-feira. 19h30, né? É. 16 de outubro. Tu me coloca aquele calendáriozinho novamente no nosso grupo? Para mim, Coloca. Aldeci, Tá agradeço. bom. Então, Tá certo, fica padre. no dia 16